Porque viver de vendas é viver de rejeição. Né? Então, e rejeição é a maior dor social que o ser humano tem. O nosso convidado de hoje começou sua carreira exatamente como milhões de brasileiros, vendendo. Mas ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de enxergar vendas apenas como uma profissão, ele transformou isso em uma missão. Ao longo da sua trajetória, ele treinou mais de 500 mil vendedores, ajudou centenas de empresas a estruturarem seus processos comerciais, escreveu livros best-seller, fundou a nova escola de vendas, criou o movimento Orgulho de Ser Vendedor e se tornou uma das maiores referências em vendas do país. Também atua como embaixador da RD Station e da EQI Investimentos, levando sua metodologia para empresas de diferentes segmentos. Mas antes de tudo isso, existia um vendedor tentando entender como construir uma carreira. Ele é casado com a Flávia, pai do Theo e do Martim. Hoje é um prazer receber o meu amigo aqui, Thiago Concer, no Qual a Boa Podcast. Seja bem-vindo, meu irmão. Que vendas dentro de uma empresa, em geral, é o departamento mais amador. Desde a contratação até a rotina, remuneração, educação, plano de carreira, demissão, tudo isso para o vendedor era muito amador. É ainda muito amador, essa é a realidade, né? Qualquer um pode vender? Cara, ele é o coração da empresa. A empresa, toda empresa é um negócio de vendas. Lembra? Quando você é muito empático naturalmente, você compra muita ideia do cliente. E por isso que é impossível um bom gestor, principalmente, ser um cara empático naturalmente. Intencionalmente. A resposta está na atividade, não está na venda. O volume de venda que você tem que fazer, ele é só um horizonte. É isso. Em um momento da sua vida, você teve vergonha de falar, sou vendedor? Eu treinava na frente do espelho, porque eu tinha vergonha. Então eu ficava na frente do espelho, pegava o telefone e sempre simulava alguém, o pior cenário. Alguém muito pragmático, esse cara muito... Vamos aqui, não tem tempo. Não, é isso, já me ligou. E aí eu testava o texto e tal. E aí acabava, pegava o telefone e ligava. Todo bom vendedor é um cara de ego grande. E tem que ser. Vendedor bom dá trabalho. Trabalho com venda tem que odiar muito a pobreza, cara. Porque é a atividade que mais consegue tirar a pessoa da classe social de baixo e colocar na de cima o mais rápido possível. Não tem nenhuma atividade que o cara em 5 anos sai de classe C pra A. A vida é um poço de desafio e problema. Você faz ela bonita ou não, mas a vida, ela é uma desgraça. Ela é injusta, meu irmão. Todo santo dia. Qual que é a riqueza? Você poder escolher. Escolha é liberdade. Não existe liberdade onde não tem escolha. Né? Perfeito. Toda vez que eu falo do meu pai, toda vez que a gente toca nesse assunto, deixa ele vivo. Total. Entendeu? Então é muito legal alguém que participou, assim como eu, como muita gente teve a vida mudada por ele, né? É um presente pra mim poder escutar isso. Quem foi o vendedor que te inspirou a vender? Certeza que você vai falar isso. Hoje é um prazer receber o meu amigo aqui, Thiago Concer, no Qual a Boa Podcast. Seja bem-vindo, meu irmão. Fantástico, meu irmão. Obrigado aí, viu? Por abrir você, pelo amor de Deus. Que horário honra, na sua agenda aí. E parabéns também pela carreira incrível na maior escola de vendas do mundo. É velho. isso. Não é? Tamo aí lutando. Fantástico. Ouvi isso de você, pô, já fiquei lisonjeado. E é mesmo, e é uma referência, pô, e a gente usa muito bem. E toda vez que a gente tem contato, eu falo, pô, olha, eu uso muito os exemplos de vocês com a minha vendedora. Minhas vendedoras ali, elas são consultivas, né? O nosso trabalho é um ticket muito alto. Sim. É um serviço, então tem que ter comparação. E eu falo, o melhor modelo, porque assim, não é um modelo só de técnica, é um modelo principalmente de comportamento. Né? E eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso, porque no final das contas é isso, né? A gente de sucesso em vendas, o diferencial da média, da grande massa, é a musculatura emocional que a gente fala. Né? Então é acreditar muito naquilo, entender, porque venda é sobre confiança. Pô, se quem tá do outro lado ali, tentando pegar o seu dinheiro, né, que é essa função nossa, ele precisa gerar muita confiança em você. E aí tem um conjunto de coisas que você aí tá numa... se não na maior, uma das maiores escolas de venda do mundo. Obrigado, já começamos com aula, né? Então já vou começar batendo já. Me fala uma coisa, qualquer um pode vender? Cara, assim, qualquer um pode vender. Agora, você vai vender bem, você vai vender bastante, né? Eu não acho que é pra muita gente não, sabe por quê? Vamos lá, eu acho que é um mercado, é como fazer esporte, eu acho que todo mundo pode fazer, mas você se dá bem, tem um conjunto de coisas, e aí quais são? Gostei da comparação. Você tem perfil, velho, pra parada exata. Então vamos lá, eu sou um cara grandão desengonçado. Pô, a tendência de eu me dar mal no esporte é muito grande, né? E tem gente que tem musculatura, né? Eu falo que ele tem uma estrutura muscular de esporte. Pô, o cara vai jogar tênis, ele manda bem.
Você deve ter um amigo, se você não for assim, você deve ter um amigo, uma amiga assim, né? Joga tênis faz bem, vai jogar futebol faz bem, anda de skate, né? Tudo ele se vira, né? Não, ele vai bem. Ele vai se virar bem, vai jogar handball, vai bem. Com vendas é a mesma coisa. E vendas, eu não sei se é porque é do viés nosso, mas talvez seja a parte que mais teve mudança nos últimos anos, né? Por quê? Primeiro que vendas, dentro de uma empresa, em geral, era o departamento mais amador. Desde a contratação até a rotina, remuneração, educação, plano de carreira, demissão, tudo isso para o vendedor era muito amador. É ainda muito amador, essa é a realidade, né? Então era fácil mudar também. E junto disso veio muito de tecnologia, tanto com ferramenta que ajuda ou até substitui parte do vendedor, ou principalmente o avanço de estudo de comportamento, neurociência. Então, comportamento. Total. Então, como é que eu gero segurança, o que irrita, o que não irrita, o que gera atenção. O que me afasta, o que atrai. O que me afasta, o que me atrai. Então, esse entendimento de como funciona o cérebro, essa condução, avançou para a atividade de venda virar muito profissional. Então, hoje é uma atividade de gente muito capacitada. Tecnicamente, e aí, poucas pessoas no Brasil têm tanto acesso à operação comercial como eu tenho, então eu conheço muito bem praticamente os maiores mercados de qualquer segmento do Brasil, então a gente sabe dos desafios, boas práticas, então essa parte técnica é muito difícil e principalmente a parte emocional, né, que a gente chama de musculatura emocional, porque viver de vendas é viver de rejeição, né? Então, e rejeição é a maior dor social que o ser humano tem. Não é normal você todo dia ficar botando um dedo na tomada, né? Porque muita gente não sabe, mas assim, quando você é rejeitado, a parte do cérebro que é acionada não é a emoção, é relacionada à dor física. Então é como se você estivesse tomando um choque. Só que quando você toma um choque, você tira o dedo da tomada e se você não estiver muito maluco, né, muito alterado, você não vai voltar e colocar o dedo de novo na tomada. Só que se quando trabalha com vendas, você toma um não, você vai atrás de mais outros 30 no dia. O cara que vive de volume, o cara toma 20, 30 não no dia. Pô, como é que um ser humano desse consegue viver? Então, se ele não estiver muito preparado tecnicamente, muito seguro, ele não vai conseguir resultado. Então, assim, eu acho que é para todo mundo, tá aí para todo mundo, mas é para pouca gente ganhar dinheiro. É isso, que legal. E hoje o maior desafio que eu tenho, né, no meu negócio, no meu escritório da Prudential, né, lá que a gente tem o ponto de apoio, o Groove em São José dos Campos, é a parte emocional, porque a técnica a gente ensina, o cara aprende a técnica, mas é isso, cara. Como eu acho que é melhor, para mim, assim, se não for melhor, né, não vou falar melhor porque eu não conheço todas, mas eu conheço muita, e das escolas realmente o da Prudential é referência número 1 de modelo. Primeiro que existe um modelo. É modelo, chancelar, tem a cartilha, tá, não tem? Validado 150 anos validado. Isso aí. E você não sei se sabia, digamos, mas é até bom passar, só para você ter uma ideia, menos de 14% das empresas no Brasil tem playbook de venda. O que é o playbook de venda? É um manual das melhores práticas de venda na empresa. É isso. Então, é documentado melhor, uma documentação de boas práticas de venda. É isso. Seja num papel, seja num livro, seja num áudio. Lá tem o Blue Book. Exatamente. Porque aí e você vê, é tão mágico a escola da Prudential que você conversa com um cara em Manaus, um cara em Passo Fundo, você vê o mesmo modelo, estrutura de trabalho. Então, só para você ter uma ideia, qual que é o grande problema? Menos disso. Menos disso. Então, qual que é o problema? E com isso já é um desafio gigante. Imagina imenso. Porque, assim, uma coisa é você documentar, que já é a parte mais difícil, assim, a primeira. A segunda é fazer com que aquilo que está documentado seja colocado em prática. Aplicado exatamente como está. Aí vai a rotina, ritual, e vai dentro de uma frase que eu adoro do Mike Tyson, né? Que é todo mundo tem um plano até você levar um soco. É isso aí. Então, assim, o playbook, beleza. A hora que você vai pro playbook, né? E você recebe 5 não seguidos, você pegar um telefone ou numa sexta visita, o cara tem que estar muito seguro, tem que ser forte, de que realmente aquilo funciona, que talvez seja o processo, o momento dali, talvez, né, porque um dia ruim não define uma semana ruim, né? Mas é por isso que eu falo que a parte emocional, para mim, de vendas é disparado. Mais difícil. Você acha que o cara costuma... Uma vez eu vi um vídeo do Flávio Augusto, ele falando do coveiro. Você já viu esse vídeo? Que ele fala assim, cara, imagina só o coveiro, primeira vez... Ele vai enterrar alguém, cara. A família chorando. Imagina, cara, que é algo assim... Pô, perder um filho, pai perder um filho, cara. Uma tristeza assim. Ele vai chorando. Na segunda ele chora mesmo. Na terceira... Cara, no 30º dia... Ele acostuma, cara, não dá. Ou ele já largou, ele não aguenta lidar com isso, ou... Ele continua. Virou algo que ele teve que se adaptar ao negócio. Você acha que vendas também? O cara costuma levar Tem o Vale da Morte imenso, né? O Vale da Morte. Qual é a atividade de empresa que mais tem turnover? Vendas. Vendas, disparado. 9 de cada 10 segmentos, pode escolher aí.
Que legal. Entendeu? Porque Faz todo é uma sentido. atividade muito difícil. É uma atividade. Imagina essa atividade que é extremamente difícil. 2, ela é o coração da empresa. A empresa toda empresa é um negócio de vendas. Não vendeu, fechou. O que você vende é meio. O que você vende é meio. Bolo em pote, maquinária agrícola, Isso aí. Pneu. seguro de vida, pneu, Qualquer coisa. bonsai, qualquer coisa. Ele é só um meio. Aí o meio muda, né? O meio vai mudando, né? O modelo vai mudando, a matéria-prima vai mudando, o gosto vai mudando. Canais. Os canais vão. O que não muda? A empresa vive, sobrevive, vender. prospera somente de vendas. Então você imagina, é um peso imenso e geralmente está na mão do cara menos profissional. O departamento de vendas é muito amador na maioria dos lugares. Você vê o modelo de remuneração. Lá atrás tinha aquela treinamento, coisa, não sabe o que faz, vai tentar vender alguma coisa. Cara, ainda tem muito lugar. Pago o menos possível. Cara, eu não sei se é porque também eu defendo, né? Eu sou o maior defensor de vendedor do país, né? Porque a maior Orgulho comunidade de ser é nova. vendedor. Pô, orgulho de ser vendedor. Numa empresa chama orgulho de ser vendedor. Mas, cara, não dá. Não dá. É a mesma coisa que você pagar pouco pra uma babá. A coisa mais importante da sua vida tá com ela, pô. Vou pagar o mínimo que puder pra moça que Põe qualquer uma, só pra tapar um buraco. a doméstica que trabalha em casa, né? Eu vou pagar o mínimo. Tá maluco, ela cuida da minha casa, velho. É isso. Aí eu não vou, é a mesma coisa do vendedor. Todo mundo tá lá só por causa do departamento comercial. Como é que eu vou pagar o menos pra esse cara? E aí, óbvio, paga menos, atrai gente menos, né? Eu falo, vendedor bom não fica desempregado nenhum dia, pode ver. Não fica. E o cara muito bom, ele escolhe. Ele escolhe. Ele escolhe onde ele vai Concordo. trabalhar. Ele escolhe. Pô, eu tenho 2, 3 caras que pra onde eu vou eu levo. Eu tenho uma lista de 20 empresas lá que ele pode escolher. Onde ele apontar que ele quer trabalhar, ele começa no outro dia depois. Entendeu? Por isso tem que valorizar. Mas tem que ser bom. Mas tem que ser bom. E não é verdade por dia, só pra deixar claro. Né? É uma o cara entra formação. na terça, quarta ele já é uma Isso aí. formação. E deixa eu falar uma coisa. Eu conheço o Tiagão, cara, do colégio. É isso aí, o Dait. O Dait. O Meu apelido é Dait. Dait. O Dait. O apelido é Dait porque, cara, o apelido que pega é um apelido que sacaneia e humilha. Esse é o melhor tipo de apelido que tem. Esse é o que pega. Esse é o que pega. O Carlinho. O Carlinho, com certeza, tem mais de 2 metros. É sempre assim, né? O Carlinho ele tem mais de 2 metros. Chama Carlos, ele tem mais de 2 metros. E aí, por que o apelido é Dait? Né? Muita gente não sabe. Lá no Colégio São José, tinha um cara que é um amigo, um empresário monstruoso, que é o Estevam Pegoraro. Aham. E o Estevinha era uma desgraça, até hoje era uma desgraça, né? Um cara perdoa. sarrista. E aí a gente tava na fila do onde comia, Da lanchonete, lá no São José. E aí eu era bem gordinho. E aí bem gordinho. Aí eu tava na fila, ele tava atrás de mim, aí eu lembro, tipo assim, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, eu quero 2 cachorro-quente, uma coxinha, um hambúrguer e uma Coca Diet. Porra. Aí. Pô, meu. A hora que ele eu lembro dessa hora que ele cena. escutou o A hora Diet. que ele escutou, ele pegou. E a fila tava grande, ele virou pra trás e falou: Diet! Aí pegou pra Diet. Aí, velho, dali, Pô, eu velho. não Isso foi na sabia. 4ª série. Que eu te conhecia já na USC? Já era Diet. Já aí já ficou era apelido de Diet e tal. E aí eu sempre fui sarrista e tal, e eu sempre gostei. E aí eu não me importei, mas era um apelido, claramente. Imagina, chamar um gordinho de Diet é muito bem sacado, né? E por essa história, e aí até hoje, então muita gente da infância me Que chama legal. de Diet. E você acha, já, e voltando nesse tempo, eu lembro do Dait. Cara, o cara, assim, ele parava em intervalo, todo mundo queria estar perto do cara pra trocar ideia. Aí ele tinha uma banda de pagode. Tinha. Lembra? Tocamos em banda. Ih, toquei banda de pagode, é Pô, verdade. tocava no intervalo, parava É isso tudo. mesmo, O cara Diego, era. O comercial, normalmente, dá pra ver assim, ó. Tipo assim, Cara. já. Você fala, ó, esse cara é comercial, hein? Olha, dá, viu? Ainda dá. Porque assim, você tem umas operações, é muito legal. Porque assim, como o vendedor tá ficando muito profissional, até a personalidade tá mudando do perfil do vendedor. Então, por exemplo, lugar que já tem muita estrutura, vamos pegar a IKEA. A IKEA é uma das maiores e mais azeitada máquina de vendas que eu já vi. Que legal. E a máquina inteira, que é aquisição, tratamento e pós. E pós. Essa máquina dos caras é impressionante de dados, de automação. Então eles têm cruzamento em sites de tudo que você pode imaginar de operação. A um nível muito, muito avançado. E para mim é o coração do negócio deles que colocou eles a 70 bilhões de custódia. Quando você vai lá tá tudo muito bem definido. Lá tem muita automação. Lá o processo a engrenagem está muito encaixada. Se você levar um cara, que é o que a maioria do pessoal pensa do vendedor, né? O cara descolado, pensa fora da caixa, esses termos e tal. Esse cara atrapalha lá. Uhum. Ele precisa de um cara de conformidade, ele precisa de um cara organizado de processo. Isso aí. Por isso, 90% dos caras lá são engenheiro. Ele falou, tem mais engenheiro aqui que MRV, ele falou, né? E é verdade, tem, sei lá, quantos vendedores, monstruosa equipe.
Mas por quê? Porque lá tá tudo azeitado. Então, se eu levar um cara que inventa ali, eu fujo do padrão, eu jogo fora o playbook. É a mesma coisa da Prudential. Total. Se trouxer um cara que vai... não, A maior que tem lá é engenheiro. Né? Porque o cara não atua mais, e mas é engenheiro. Quais são os caras que mais têm resultado? Os que seguem o Blue. Exato. Né? Total. O Blue Book. Acabou. Aí quando eu vejo porque assim, qual que é a minha, né? A minha visão do comercial? É um cara super influente, conversa com todo mundo, desorganizado pra caramba, perde as coisas. E, né? Quando você pega o cara, a parte... Dominante e influente. Dominante e né? influente, influente alto, dominante, né? um dos dois, aí. né? No disque ali. Quando você pega um cara que ele é mais influente, um cara mais dominante, foca em resultado, conversa, bom de network, mas tem a organização do conforme, assim, do... É o cara. É o campeão. Por isso que você vê os caras, né? Que os caras têm uma conformidade muito alta, mas naturalmente eles não são. Então você vai ver, até pelo mercado financeiro, é um mercado mais formal, né? Mais sóbrio. Sim. Então você não vai ver o cara botando pilha, tipo... Não. Closer de venda de mentoria. Closer de venda de mentoria, meu amigo, o cara... Por quê? Porque o cara... Mas não é uma coisa ruim não, tá? Eu só tô falando por quê? Porque o mentoria, geralmente o empresário, ele tá com dor, tá com problema, ele tá com medo só de investir. Mas se o cara fez bom papel dele, ele vai ver que o cara tá cheio de problemas, sozinho ele já tentou resolver, não conseguiu, quer dizer, ele só vai afundar. Sim. Se você não provocar muito, fizer o cara tomar uma decisão, ele continua no problema. A gente chama de teoria dos custos fundados. É difícil para ele ter que assumir que ele já errou um monte de tempo, e ao tomar uma decisão de sim, ele assume tudo que ele errou. Ele acaba de assumir aqui. Chama teoria dos custos afundados. Legal, cara. Aí tem um pouco mais profundo, mas é justamente sobre isso. É a mesma coisa que quando um cara tá com fornecedor há muito tempo, ele não tá gostando e você, como fornecedor novo, fica botando pilha, sabe? Tipo assim, não, por isso que... Quando você faz isso, que geralmente seria uma técnica normal, né? De você falar que você não tá feliz, olha aí, você perde a venda. Por quê? Total. Porque o cara tem que assumir que ele teve uma escolha, Faz ficou lá todo com o fornecedor. É a mesma coisa da teoria. Então, assim, quando você olha para esse processo, o cara que tem um padrão hoje de conformidade organizado, né? Mas tem uma boa metodologia, e principalmente, cara, ele é empático intencionalmente. Empático intencionalmente. Porque a empatia faz parte do rapport é a abertura do negócio, né? Então já sabe. A conexão e tudo. Só que o problema, quando você é muito empático naturalmente, você compra muito a ideia do cliente. E por isso que é impossível um bom gestor, principalmente, ser um cara empático naturalmente. Ele é intencionalmente. Qual que é a diferença? Né? Eu não compro a ideia facilmente. Você imagina eu tô com a minha equipe fala, tá ruim, porque o dólar, sei lá, às vezes é afetado pelo dólar. Cara, eu falo, puta, tá difícil mesmo. Porque tá. Só que, entendeu? Esse excesso de empatia, exato, não, a função, não é a sua função. O do vendedor também. Daqui a pouco acontece o que acontece em muita empresa. O vendedor fica advogado do cliente. Ele defende mais o cliente que a própria instituição. Ele tira a comissão, então tira os homens. Vamos brigar com o gerente lá. Pô, entendeu? Concordo, então, nossa, muito legal. Por isso que ele é intencionalmente. E qual que é a diferença? Intencionalmente eu tenho um objetivo. Então, eu vou fazer follow-up com você. Pô, follow-up é um puta de uma ferramenta de respeito. Cara, eu estou te acompanhando, você precisa de alguma coisa. Eu preciso me encaixar na sua agenda, então vamos deixar organizado para cá. Olha isso, cara. Follow-up é uma ferramenta social, demonstração de respeito, cara. Porque assim, eu não vou ficar te enchendo o saco depois. Existe uma linha bem fininha, igual essa daqui que tá aqui na mesa, que é ser persistente e chato. Essa linha é o seu nível de compromisso e profissionalismo. Então, toda vez que você sai de um contato, por exemplo, de uma conversa, e raramente a primeira conversa você fecha, né? Nos nossos casos, né? É quase impossível. No nosso caso também não. Você precisa sair com outro compromisso. Seja se for por um e-mail, por uma conversa de WhatsApp, numa visita pessoal. Por quê? Porque é um respeito com a outra pessoa. Porque aí eu consigo separar. O chato é o cara. E aí? Vamos falar. Não, ele tem um período, ele vai ter que conversar com a esposa, ele vai tirar uma dúvida. É um investimento que é um investimento de longo prazo, é um investimento estratégico, né? No caso de Prudential, não é só um investimento de vida, ele é uma ferramenta estratégia da família e da vida. Nossa, então eu vou ter que levar ele lá pro escritório. Mas é porque assim, essa quando não existe sair da frente de um cliente, então a gente vai se falando, beleza? Não. Que daí você vai ser chato. Porque eu falo, Thiagão, e aí, cara? Chegou a pensar aí? Aí você pega uma mensagem minha e eu falo, cara, será que eu ligo ou não? Puta. E por que a pessoa... vou fazer uma pergunta pra você. Por que a pessoa não fechou naquele horário? Vamos lá, por quê? Quais pode ser, no seu caso? Eu vou falar com a minha esposa, a gente toma decisões juntos. Ali existe ou uma dúvida mesmo, uma certa insegurança, porque é investimento de longo prazo é normal que as pessoas têm, ou
falta de conhecimento. Ele ficou dúvidas com ele. Ele tá inseguro. Ele entendeu, mas tá inseguro. Ele não entendeu, está seguro, mas é a longo prazo. E aí talvez ele tenha tido uma experiência ruim de alguma coisa, sei lá, um consórcio, sei lá, que ele teve que pagar. E acabou se dando mal porque é a longo prazo. Ou ele realmente tem alguma dúvida. Não ficou claro para ele, não quer dar um próximo passo. Se eu não defino muito bem o que aconteceu aqui, por que ele vai para o outro passo conversar, eu não consigo nem ajudar ele. Perfeito. Eu falo, um vendedor que está vendendo algo bom e que não consegue demonstrar isso ou deixar claro isso e muito claro um próximo passo, ele está fazendo, é uma falta de respeito com o cliente. Inverte aquele negócio, mas eu vou incomodar ele de fazer. Não, é uma falta. Imagina que o que você vai vender vai ajudar ele. Se o que vai vender vai ajudar ele, mas você deixou ele com dúvida, cara, você está atrapalhando a vida dele. Você está deixando talvez dele fazer proteger a família. Talvez inteira. Se fosse um cara bom que estava protegendo a família dele agora. Quantas histórias a gente não tem no ramo de seguro de pessoas que deixaram para depois, que porque o cara talvez não foi follow-up e tal, de um dia, numa terça para quarta-feira, não foi um pouco mais enfático, numa quarta, quinta reunião já sem dúvida, que ele só precisa... Porque muitas vezes o cliente só precisa de uma comprovação do especialista. Quantas vezes a gente já comprou coisa na internet e não ficou a semana inteira, um mês inteiro olhando na internet, ver se não tinha um preço mais barato, né? Você compra um carro, tem gente que sai já dos grupos que é para não falar, se eu encontrar barato, eu vou... Tem gente que fica lá uma semana, 10 dias, um mês olhando. Todo mundo quer ter certeza que fez um bom negócio. Né? Total. Então é natural fazer isso. E às vezes por uma falta de uma técnica, né? de o vendedor ser mais persistente naquele momento, ele já entendeu. E entender a missão dele mesmo, né, cara? Que é o que você falou, a convicção. É a sua missão, cara. Quantas vezes eu já falei para um cliente meu, Tiagão, você falou assim para mim, cara, eu vou ver isso no começo do ano que vem. Eu falei, Tiagão, a decisão é sua, cara, mas eu vou falar para você o que eu falaria pro meu irmão. Sabe quando as pessoas me ligam falando que querem voltar a falar do assunto? Quando elas não podem mais. Ou porque descobriu uma doença. Ou quando sofreu um acidente, quase aconteceu algo que ela falou, cara, e se tivesse acontecido? Então, se você me ligar lá na frente, cara, eu vou rezar pra que foi um susto só e que você consiga ter. Mas, cara, não deixa pra amanhã o que precisa ser feito hoje, não, cara. Então. É isso, né? Pôr o coração na mesa, né, cara? Falar real, olhar no olho. Pode colocar um pi depois, alguma coisa aqui só, mas os americanos. É que o termo em inglês é isso, tá? Mas é balls. Tá, eu sei que é um termo, né, que pode até gerar machismo. Não, mas balls é o significado do quê? De coragem. Coragem, porra. Isso. Muitas vezes o cara vai embora, o cara começa a comparar seu preço com outro negócio e você dá tanta volta que o cara não entendeu qual que é a diferença do seu produto por outro. Então falou, deixa eu entender aqui, ó. A gente tem várias estruturas, né, mas uma faz total sentido e é importantíssimo você estar fazendo investimento a longo prazo e eu, se fosse você, faria a mesma coisa. Ia consultar com a minha esposa e tenho que pensar para tomar uma decisão, porque é uma decisão estratégica da sua vida. Agora, deixa eu só separar quais são as caixas para que você não tome uma decisão ruim. Justamente por ser uma decisão importante, você não pode tomar uma decisão. O que é o que você está vendo? Você está vendo isso daqui. Então, esse produto é isso, beleza. O nosso é esse daqui. Então, ele é mais assim, assado daqui. Você está procurando o quê? É essa distinção, essa cobertura, essa tranquilidade, essa segurança... Ou você está buscando só um menor preço porque você quer fazer isso para tirar um peso? Você fala isso pro cliente. Maravilhoso. Você tem que ter... Assim, só que é isso. E de forma educada. Isso. Porque assim, deixa eu entender, nós estamos falando aqui do menor, o que encaixa só no seu perfil ou no que você... Que é o que você falou. O cara vai fazer lá. Ele vai gastar né, na sua passagem, na sua morte, ele vai precisar de 2 milhões para a família acessar os 15 milhões dele lá, os 10, 12 milhões dele. Eu vou fazer uns 100 mil? Vai resolver? Fazer um seguro do gol para uma Ferrari? Vai cobrir o quê? Nada. 100 mil você jogou fora. E é essa hora que o cara bom fala assim, Thiago, vamos fazer o seguinte? Então eu prefiro não fazer, cara. Então. 100 mil pra mim. Igual, cara, eu tenho 5 minutos para reunião. Então não vou nem começar. Não vou fazer, pô. Isso. Pô, eu preciso de entender, cara, como é que funciona, o que você tem de patrimônio, como que você faz isso hoje. Você já conhece, você já teve experiência, né? O que você está pretendendo para daqui 2 anos, como que é a sua família, né? Qual que é o custo de vida. Eu não vou conseguir fazer isso em 3 minutos. Eu vou fazer um call mal chamado, o cara tá no carro. Não. Imagina, dirigindo, buzinando. Não vai. Mas, meu amigo, tem que ter muita coragem. Esse cara é muito bom, e segurança para fazer isso. É ou não é, Diego? Tem que fazer muita segurança, cara. Total. Sabe o que eu falava para meus clientes? Que eu oriento os caras a falarem? Tenho 5 minutos. Uma vez eu cheguei para falar com o médico num plantão, cara. Fiquei no plantão, tipo assim, era 10 da noite. Lá na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Cheguei no plantão. Tranquilo lá, né? Não tem muita gente. De boa. Aí cheguei lá. Entrei, dá licença, o médico pediu pra eu entrar, dá licença, doutor. Cara, é Diego, né? Senta aí, cara, vai, 5 minutinhos, o que você me trouxe?
Eu fiquei, doutor, eu não vou nem sentar, porque 5 minutos pra falar o que tem de mais importante na sua vida, que é a sua família, não é tempo. Vamos remarcar? Quem que fala assim com ele? Aí o que ele fez? Você precisa de quanto tempo? Eu falei, cara, uma meia hora. Senta aí. Olha lá. É isso aí, velho. É isso aí. Você vai... Entenda o termo, tá, galera? Tá assistindo, pelo amor de Deus, não enche o meu saco aqui. Você vai tirar dinheiro. Porque tirar dinheiro, né? Eu vou tirar dinheiro. Eu tô vendendo, eu vou te dar um negócio. Mas eu tô tirando. Eu tô te dando um negócio e o dinheiro vai... Porra, imagina, é a pessoa que você mais confia no mundo é essa pessoa. Como é que eu vou falar com alguém que gagueja, que alguém que não se dá um respeito, né? O cara não se respeita. Grande problema dos descontos é porque falta de segurança do vendedor, pô. Uhum. Falta de segurança do vendedor, né? Ou não soube falar do momento certo, não soube defender o suficiente, o cara não compra. Quanto vendedor você vê, cara, o cara fala baixo. A hora que ele vai falar do diferencial. O diferencial é o seguinte, cara, olho no olho, a voz firme se for o telefone. Não, vou deixar claro das suas coisas. Isso daqui é um negócio, isso aqui é a Ferrari dos negócios. Ele tem que entender o distanciamento do seu produto para o outro. Mas, de novo, eu posso escrever 1000 vezes isso no playbook. Eu posso fazer 1000 treinamentos, como eu já fiz com vários vendedores meus, inclusive. Não adianta. Se você pegar alguém, e aí é um termo que eu gosto muito aqui, que é a questão de personalidade e comportamento de vendedor. Se você pegar alguém, geralmente a pior combinação que tem para venda consultiva, que precisa de argumento, precisa do cara falar, cara, não, 5 minutos eu não consigo, então eu não vou ter que remarcar. É o cara que tem, no DISC, vamos pegar o que o DISC é mais famoso, tem vários. É o cara de estabilidade alta e dominância baixa. É o pior cenário que tem. Esse cara, ele é geralmente muito empático com o cliente. Ele não quer desconforto nenhum. Ele foge de desconforto. Cara, mas assim, o que for melhor pra você, não. Então, rapidinho, eu falo rapidinho. Então, batata. E, cara, é impressionante. Eu tive já uma vendedora, e eu sou um cara, eu gosto muito de treinar, de evoluir. E a gente tá hoje implementando IA de feedback, hoje a IA faz da score e tal. Mas você tem que onboardar. Então, eu tenho que ver todas as calls das minhas vendedoras, porque eu gravo os feedbacks e os feedbacks geram, a gente tem uma estrutura, um playbook, e os feedbacks geram como tem que ser a minha vendedora. E baseado na gravação dos meus feedbacks, que ele dá o score no final. Nossa, então, sensacional. Ferramenta, aí eu já consigo fazer isso em escala, né? Porque senão eu tinha que fazer 1 a 1. E aí eu cheguei a fazer assim, 3 horas da tarde. A reunião era 3h20. Aí eu falei, vamos marcar as 3, que era bem para ficar bem em cima mesmo. Falei, vou fazer uma simulação. Eu adoro fazer simulação. Que para mim é a ferramenta mais antiga. Chama roleplay lá. O roleplay é um nome bonito, né? Mas é de simulação. E eu adoro por quê? Porque para mim é a mais antiga e a mais funcional de todas. Total. A pessoa consegue vivenciar sem estar valendo o jogo, né? Então, eu fiz tipo as 3 para ela fazer a reunião às 3h20. Eu falei, cara, vamos fazer 15 minutos, você vai desligar, você vai tomar uma água, porque você precisa respirar e vai entrar quente. E vai fazer o call quente. Cara, com as perguntas. Olha, você vai pegar, porque a gente que tava cobrando, sei lá, 100, e ela tava querendo pagar, tipo, 93. E, não, 93... E aí, os vendedores ficavam buscando 100. Não é. Aí que vem um outro ponto. 93 eu já tenho, porque eu já tirei do vendedor, do cliente disso. Então, a minha discussão é sobre o 7, não sobre o 100. E aí, qual que era a distância aqui? Eram 150 representantes comerciais, tá? Qual que é a discussão aqui agora? 7 dividido por 150. É esse valor que você está abrindo mão de levar o número 1 para arriscar o seu evento. Maravilhoso. É só sobre isso. Porque já era a terceira reunião. Não tem sobre outro. Ela já conhece, ela já viu, ela já falou com o cliente. Ela já gostou, ela já se senão não estava na terceira reunião. Exato. Ela já usa 93 porque ela já abriu, que não era 93, era 80 no começo. Aí foi puxando, bateu 90. Então, se ela tem 93, e quem tem 93 tem 100. Também tem essa. Só que você tem que puxar. Cara, eu fiz a simulação, fiz a conta com ela, acabou, deu 4 minutos. Ela fez a ligação, eu fui ver a gravação do call, não tinha feito. Não colocou em prática. É mais forte. É mais forte. Por isso que eu falo, não tem treinamento que corrige mau recrutamento. Não tem. Então assim, se a pessoa ela vai fazer um trabalho de venda ativa, com muito argumento, com follow-ups, precisa ser persuasiva, o produto é serviço, então você precisa tangibilizar, você precisa criar história na cabeça da pessoa. A pessoa não pega o produto. Não, se você não criar uma história na cabeça dela, ela não consegue pegar. Ela só vai pegar com a história. É a pessoa de estabilidade alta e dominância baixa é o pior modelo que tem. Olha só, Tiagão, você tá falando muito disso. Você sabe que esse ano, no começo, março, eu fiz um curso o CIS Assessment,
pela Que Febracis, legal, sim, conheço. que é exatamente isso, cara. Diagnóstico de personalidade, Animal. DISC. Gostou? Cara, posso falar? Mudou minha vida. Cara, que legal isso. E é muito importante Porque eu divulgar, sento, cara. eu começo a muito divulgação, conversar. Porque tem muito curso hoje. É muito. Mas o CISA Assessment CISA Assessment. Legal. maravilhoso, pela Febracis, cara. Boa. Muito legal, assim. Paulo é foda. Melhorou. Cara, Melhorou que- meu relacionamento com os meus MFBs. Fala. Melhorou meu relacionamento. Porque agora eu consigo entender. Eu falo, cara, eu entendo o que tá passando na sua cabeça. Antes você fala, eu não me conformo. Era só fazer o que eu falei, cara. A gente treinou 15 minutos. Né? Agora você fala, eu entendo, cara. Ela é estável, ela não quer entrar em. Isso não é, numa empresa não é problema da pessoa, sabia? Isso é um problema da empresa. É de quem pôs a pessoa lá. Eu vou fazer até um spoiler, né? Geralmente é a frase que eu termino assim, que é onde o pessoal mais claramente assim, fica absurdamente desconfortável. Isso é muito bom, né? Na palestra. Que é assim, não reclame daquilo que você permite. Sua equipe só faz o que você deixa. Que você tolera. Então, Total. assim, isso é uma personalidade dela. Isso é um problema teu, que você contratou errado, pulou etapa. Ou como. Eu fiz um negócio que muita gente faz. Não, tá maluco, velho? Eu toco operação comercial faz 18 anos. Solta na minha mão, você vai ver assim. Deixa na minha mão, se eu não faço acontecer. Meu amigo, não tem Quem treinamento que corrige mau recrutamento. Velho, é batata. É batata. É muito raro um bom teste, um bom assessment. E tem vários hoje no mercado, vários. Tá? Você tem o disco que é o mais famoso, mais usado e tal, as pessoas mais conhecem. Mas tem vários. É muito difícil um assessment errar. Muito, muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. A taxa de acerto deles é gigantesca. Porque o que é personalidade? É o teu natural. Então, você consegue alterar? Não, você consegue modificar, Você consegue ajustar. Adaptar. Só que o que acontece? A melhor exemplo, que eu não sei de quem que eu escutei isso, mas é como se fosse uma corda. Então, quando você está no seu natural, ela está relaxada. A corda dura milhões de anos. Quando você estica, ela gera o quê? Estresse. Certo? Tá tudo aquilo lá. Se você ficar muito tempo com aquilo esticado, o que acontece? Aquilo lá vai romper. Vai romper. Então, assim, se alguém tiver que ficar fazendo muito tempo alguma coisa que não é da natureza dela, da personalidade, ou o cara vai ter burnout, ou ele vai pirar, dar surto, como já teve, normal, Sim. ou o cara vai parar, vai largar, Vai desistir. vai romper. Vai romper. Então Concordo. você consegue, né? Por isso que muita gente, às vezes, no começo, mas no começo ele mandava. Sim, porque no começo ele tá fazendo um esforço descomunal. Ele tá adaptadíssimo. Não é pra fazer aquilo lá, por quê? Porque ele tá entrando agora, precisa do dinheiro e tal. Mas vai chegar uma hora que não dá. Ou ele vai romper, ele vai parar de fazer, vai mentir, como muita gente faz, para de ser organizado, né? É isso que acontece. Então, por isso que o teste, e nos meus treinamentos de montagem de equipes comerciais, de máquina de venda, eu invisto muito tempo na parte da contratação e onboarding. É isso, Né? total. Muito mais fácil, né? Muito. Então, documentação, inclusive playbook de onboarding, como funciona, prova, simulação, para que você... É a parte mais importante. É isso. Nosso processo seletivo também é. Né? O cara quer colocar, como você falou, o cara quer colocar na terça e quinta quer que ele esteja vendendo. Exato. Venda é só uma consequência das atividades. Se ele não sabe fazer bem as atividades, não vai ter venda. Total. Não é botar numa sala, gritar, cobrar, pagar mais. Não adianta pagar mais. Não adianta pagar Eu mais. já vi um vídeo seu você falando assim, a pior... não sei se é a coisa mais engraçada, o pior erro é uma reunião de venda para cobrar venda. É isso aí. É uma coisa de reunião com gordinho pra perder peso. Ele sabe que precisa perder. Você não precisa fazer uma reunião Ele disso. quer perder. Ele só tá precisa entender como. Ele só não tá fazendo. Ou ele tá comendo errado, ou ele não tá fazendo exercício, ou é alguma coisa. Isso. Venda é a mesma coisa. Fazendo pouco do que tem que fazer. Venda é a mesma coisa. Qual que é a primeira? Todo mundo vem com a mesma pergunta pra mim. Toda vez que eu abro a caixinha de pergunta, vem lá no Instagram. Tiago, como é que eu faço pra vender? Eu preciso entender o funil, pô. Quantas pessoas você tem, seu custo de aquisição, quantas reuniões são feitas, Taxa de quantas conversão, dão show, taxa de passagem. Mesma coisinha, isso aí. Porque ali a resposta está na atividade, não está na venda. O volume de venda que você tem que fazer, ele é só um horizonte. É isso. Ele é um horizonte para você não correr para outro lado, mas ele não é o caminho. O caminho é a atividade, entendeu? É o que eu costumo dizer, né? A venda é um resultado. Não foca no resultado, amigo. Foca na atividade. Que daí vai ter resultado. Porque é isso que de novo, é a mesma coisa do perder peso. Exato. O cara tá perdendo peso, ele tem uma atividade por trás, inclusive pode ser um problema fisiológico, mas ele tem alguma atividade que não permite ele perder peso. A venda não está acontecendo porque tem atividades que não está permitindo ela. Está acontecendo, mas o ticket está baixo, porque a atividade pode ser desde a definição do perfil do cliente ideal. Você está vendendo para gente que não vê valor naquilo. Exato. Né? Então, desde o ponto, se for uma loja física. Se for uma loja física, não passa gente, mas não para. Passa gente, mas não é gente perfil.
É a mesma coisa que você ter 1 milhão de curtidas num post e não gerar um lead. Exato. Não adianta nada. Né? Exato. Não adianta nada. Você tem uma loja na Faria Lima e mas ninguém não é para. o perfil do... Exatamente. É. Então, Passa não 1 milhão de pessoas, mas ninguém passa. Não vai ter. E falando nisso ainda, você acha que tem... Primeiro eu vou perguntar pra você, algum momento da sua vida você teve vergonha de falar, sou vendedor? Nossa senhora, a maior parte. Pelo amor de Deus. Você não acha que isso também impede o pessoal de vender? Claro que tem. É que agora tá uma moda. Melhorou, né? Você viu que todos os grandes empresários são vendedor. E são mesmo. É porque a empresa é um negócio de venda. Então são. Cara, pega o Adíbio, o Augusto, os que estão mais expondo mais, né? Os founders. O pessoal tá botando agora muita cara, o Benchimol, Alfredo. agora, o Alfredo, né? Os donos que são vendedores. No final das contas, são vendedores. Toda empresa é um negócio de venda, então são vendedores. Então, faz total sentido. E eles estarem lá botando a cara e e vendendo o negócio deles. E vendendo o negócio deles. Então, assim, faz total. Faço no meu também essas atividades e oriento para que todos façam, né? Que ponham suas caras também para. Mas quando que você quebrou? Quando que virou a vergonha de ser vendedor para o orgulho em ser vendedor? A primeira vez que eu tive muita vergonha, eu tive vergonha desde o primeiro dia. Porque é o seguinte, toda vez que você prospecta alguém, eu fiz toda a minha carreira no que a gente chama, nome bonito de full cycle, que é o vendedor que faz tudo. Né? Hoje a gente está tendo essas divisões e cada vez mais comum. Então você tem a geração de demanda, aí você tem o qualificador, né? ou o direto, aí tem o closer, tem a equipe de CS que ajuda a implementação e acompanhamento, para ganhar escala, porque senão você não consegue o cara fazer. Então eu fiz tudo isso. Então eu sempre planejei, prospectei e tal. E aí durante muito tempo, o que eu fazia para agendar? Então eu agendava da minha casa pro telefone e fazia a visita nos lugares. Eu treinava na frente do espelho, porque eu tinha vergonha. Então eu ficava na frente do espelho, pegava o telefone e sempre simulava alguém, o pior cenário, alguém muito pragmático, esse cara muito, não sei o que, não tem tempo, não, é isso, ele já me ligou, já. E aí eu testava o texto e tal, e aí acabava, pegava o telefone e ligava, que era pra comer o prato quente. Você fazia isso? Eu sozinho na frente do espelho, sempre muito. Porque eu tinha muito. Cara, a palestra, só pra você ter uma ideia, por que a gente lidera? Isso é uma informação que algumas pessoas sabem. A gente lidera no mercado de treinamento e palestra há quase 9 anos. Eu faço 100 palestras por ano há quase 10 anos. 100 palestras. Sabe quanto que a gente gasta de tráfego? Zero. Tudo orgânico. Zero. Para falar que é zero, a gente gasta 2 mil e pouquinho para manter o Pix rodando, para não perder. Só. Então, assim, mas o que foi muito diferencial? Eu, durante uns 4, 5 anos, já dando palestra profissional, cobrando, eu passava a palestra inteira na frente do espelho. E na época era um pouquinho mais longa, minha palestra tinha 2 horas na época, hoje tem 1 hora, 1 hora e 15. Que era muito comum 2 horas. 2 horas, as piadas, os textos, inteiro olhando pro espelho para ver como que era a postura, a pausa, não sei o quê, durante muitos anos. Eu tô falando isso aqui, minha esposa pode, né, validar lá, e ela tava em casa e escutava isso, loucuras e tal. Então, assim, essa repetição que eu fazia. E eu tinha muita vergonha. E a vez que eu mais tive vergonha de falar que era vendedor foi quando eu fui conhecer meu sogro, o pai da minha esposa. Meu sogro era advogado, muito famoso na cidade e tal. Eu era mais velho que a minha esposa, de outra cidade, e eu fui conhecer minha esposa, meu sogro. E aí ele perguntou o que fazia. O que você faz? Eu falei, eu trabalho com... Na época eu trabalhava, eu era representante comercial do Peixe Urbano, lembra o Peixe Urbano? Eu era representante comercial lá da região, Bauru região. E eu falei, trabalho com mídia, trabalho com mídia, né? O cara tinha vergonha de ficar falando. E aí eu lembro uma vez que tinha um hotel, e eu fechava muito pacote de hotel pelo Peixe Urbano. Que tinha Peixe Urbano, né? E ele tinha um colega que era dono de um hotel que eu queria muito fechar lá, tal. Cara, eu lembro assim, e assim, o desconforto dele, sabe? Meu genro aqui. Meu genro é vendedor. Ele quer falar com você, e o cara... e o cara era um alemão bruto, cara, mas bruto, assim, lá, sabe, já cara fechado. Eu falei, puta, não dá nem pra criar um clima. Eu tentei fazer uma graça, ele já não caiu. Eu falei, puta, que clima de merda aqui, cara. Eu sou do lado me julgando. E eu tinha um Peugeot, cara, que eu peguei num leilão preto, não tinha nem som. Eu falei, cara, que situação de merda, cara, eu preciso sair daqui e tal. Acabei não fechando com o cara, não fechei com o alemão, mas dali pra frente a gente só vai ter orgulho mesmo de ser vendedor de verdade mesmo. Pode falar como é de verdade, olha que tá ganhando dinheiro. Aí você tem, aí você fica tranquilo, aí você fica peitando, né? O dinheiro é o drive do vendedor. Não adianta ficar falando do propósito, mentira. É o dinheiro, sabe por quê? Porque ele vai te fazer, todo bom vendedor
é um cara de ego grande. E tem que ser. Vendedor bom dá trabalho. Por quê? Porque se ele não levar pro pessoal o não, ele não consegue sobreviver. Sabe a história do coveiro? É a mesma coisa. Aquele vale da morte, ele não sobrevive. Se ele não levar pro pessoal... Você não tinha o bril, né? É o brio. O bril. Fala, cara, não vou admitir. É o ódio. Mas sabe o que acontece? Aí vem um negócio que todo livro que fala, eu falo ao contrário. Todo livro de objeção e negociação é não leve o não pro pessoal, certo? Pessoal, certo. Pra mim, é justamente o contrário. Cara, você tem que levar pro pessoal. Tem que ser como fosse não pra você. Porque se você não tiver esse tamanho desse ódio, de ser humilhado, você não consegue, cara. Você não consegue mais 5 vezes no mesmo cara que falou não pra você e que tem perfil. É só pra deixar claro. Exato. Você ficar indo no mesmo cara que não tem perfil já falou burro não, e você é burro. Você é burro. Burro. Você vai perder tempo, vai tirar sua energia. Não faz sentido. Isso. Um cara que claramente vai se beneficiar com aquilo que você vende, que se daqui a pouco ele vai ser abordado por um outro mais habilidoso e vai comprar fechar. E vai se dar bem, porque ele vai gostar do que comprou, e você não fechar e você não visitar mais ele, também é burrice. Então, assim, essa é a sua função das vendas. Você conquista mais pelo ódio do que pelo amor. Senão não dá, velho. Até você romper essa barreira de ter dinheiro e ser respeitado, é uma fase muito difícil pra ser vendedor. Porque você começa ganhando pouco, ninguém começa ganhando bem. Principalmente, só alguns cargos, né? Mas, em geral, normal, o de venda é uma construção. Você começa ganhando pouco, se ferrando muito e tendo que provar. E aí, durante o tempo, engolir muito sapo. E aí, durante o tempo, você vai ganhando seu respeito, fazendo seu número, e aí você ganha dinheiro. Concordo. Esse é o ponto. Tem um amigo meu, né? Tá lá comigo, o Lucas. A Prudente, ela tem uma convenção anual, né, cara? E, pô, já foi no Havaí, já foi na Austrália. E aí teve na Austrália, e aí tem as classificações, né? Só de você classificar, você já tá entre os melhores do Brasil, cara. É tipo assim, 2.000 life planners pra classificar 390, assim, você já tá... Baita bem. Seleção. Só que tem a classificação bronze, silver, gold, super gold e o campeão. E aí, aquele ano eu peguei como MFB, né, um super gold. Então o super gold você vai um dia antes. Seu voo é mais direto, é mais... Ah, que da hora. Tem algumas coisas, né? E ele foi silver, cara. E ele chegou acabado, porque a Austrália é longe pra caramba. E eu tava no hotel, de banho tomado, cheiroso, e ele tava chegando. Ele olhou pra mim e falou, amigo, eu nunca mais vou me classificar, você me mata se ano que vem eu não trabalho. E no ano que vem ele foi lá. Foi? Ah lá. É o brilho de falar, eu não me permito. É louco então, isso, mas né? Se o cara não tiver o ego grande, ele aceita beleza, qualquer coisa. É legal de executiva, talvez, mas não... Não. Cara, se estão me oferecendo, eu tô disputando, amigo. Eu tenho que ir. Ó, e vou falar pra você, de novo, o tanto que o dinheiro é bom, né? No final das contas, ele tem que ser o drive de quem trabalha de vendas, porque é o modelo de reconhecimento mais claro que tem dentro de uma empresa, é o dinheiro... Quanto você tá ganhando? É a parte daquilo que você fez direto. Todo mundo fica com uma parte daquilo que foi feito direto de venda, mas só o vendedor faz o papel final. Ele que faz a venda, ele fica uma parte daquilo que ele fez direto. Os outros pegam o resquício daquilo. Ah, que legal, isso eu nunca tinha pra pensar, então, assim, faz total sentido. É o vendedor que fica e pega direto aquela parte, então ele consegue ver muito claramente a questão do dinheiro. O que ele fez. E esse é o... E por quê? E quando você tem esse brilho, vem aquela famosa frase, né, que paladar não retrocede. Pro cara que aceita, o cara que tem o ego baixo, só pra deixar claro, e toda vez que eu ponho essa frase, vem um monte de gente lá xingando, não sei o que, não sei o que precede a derrota, o que é aquelas frases idiota. O ego só não pode ser maior que a sua inteligência. Exato. Você não vai querer peitar um diretor seu, bate-boca, calma, dá volta, espera, respira, mostra pra ele de outra maneira, né? Você não vai peitar um puta de um cliente seu, mesmo sabendo que você tá certo. Tenha o ego de mostrar pra ele que você tá certo com educação, respeito, estratégia e fala aqui. É óbvio. A inteligência, ela tem que ser maior que o ego, mas o ego tem que ser grande. Pra você ver como a inteligência tem que ser maior. Mas tem que ser grande. E cara, eu conto uma história. Manda. Que é muito, muito clássica do quanto que o dinheiro é do caramba, e foi um dos momentos que mais me marcou, e por isso que eu falo, cara, eu nunca mais quero voltar para aquele andar de baixo que eu tava, por melhor que ele seja, mas eu não quero. Foi a primeira vez que eu viajei de executiva. Cara, eu peguei um dinheiro, juntei, e eu falei, cara, eu vou de executiva, porque quando você vai de executiva, caso você não tenha ido, são 2 viagens. Uma é o lugar que você foi, vou para Paris. Paris é uma viagem.
até Paris de executiva. O voo é outra viagem. É uma outra viagem. É uma experiência que talvez você lembre mais do voo do que boa parte de Paris. Né? Dependendo de se for Paris, lá você vai andar pra cacete, não vai ver muita coisa. O voo é demais. E eu juntei esse dinheiro, não podia fazer muita coisa não. E eu fui uma vez. E eu fui logo com meu filho, o Theo tinha acabado de nascer. Juntei esse dinheiro, fui e coloquei pra lá. E o Theo chorava muito quando era criança. Mas muito. E aí a gente tava lá. Cara, primeiro toda a jornada. Senta primeiro que todo mundo. Né? O espaço. Você deita, a pessoa chama você pelo nome. Na porta. Oi, seu Thiago. Tem 8 mil pessoas ali na Econômica e tem 30 ali. Oi, Thiago. Talher como que é? De prata. O prato, não sei o que. Enquanto o pessoal tá sentando, já tem um tira-gosto. Você já tá ali no cardápio. Tem cardápio, você escolhe os vinhos. Você toma o vinho a viagem inteira, se você quiser. Aquele conjunto. Mas ele chorava muito. E aí eu, puta, tudo errado, galera meio chique, né? Eu errar, puta, 9 horas e 50 de voo, esse moleque vai ficar chorando aqui, puta, puta clima ruim. Meu amigo começou a chorar, o meu voo começou assim, então ele despegou, ele começou a chorar. Eu falei, ai não, meu Deus do céu, não acredito, velho. E ele era tipo 4, 5 horas de choro direto. Eu falei, pelo amor de Deus, não, eu quero dormir, quero tomar um vinho. E o nego já olhando meio de lado assim. Cara, não deu 5 segundos, veio a aeromoça. Esticou o braço e falou, posso? Pegar o filho. Falei, puta, não acredito. Eu falei, claro, fiz assim, né? Falei, pelo amor de Deus, voltar. Falei, fica aí, pô. Chorando, ela pegou ele e foi lá na Econômica. Vamos lá acordar os pobres lá. Cara, ela foi lá pra levar a criança pra chorar na Econômica, velho. Que loucura. Foi fantástico. Sério? Pô, porra, eu deitei, e trouxe ele peguei um vinho, falei, porra, eu conto essa história, a galera chora de rir pra caramba, cara. Mas assim, essa é a realidade, velho. Por isso que eu falo, você tem que odiar quem trabalha com venda tem que odiar muito a pobreza, cara. Porque é a atividade que mais consegue tirar a pessoa da classe social de baixo e colocar na de cima mais rápido possível. Mais rápido possível. Não tem nenhuma atividade que o cara em 5 anos sai de classe C pra AAA. Em 5 anos tem. Não tem. Cara, eu tive um vendedor meu que entrou ganhando 5 e pouco, que já era um bom salário ali na época, só que o comissionamento meu é muito agressivo pra projeto grande. Cara, no 3º e no 4º ano dele, o mês que ele menos tirou, isso faz uns 4, 5 anos, ele tirava 30, 32 mil. Sabe qual que é o salário médio do médico no Brasil? 32.600. 36.200, 32.600, alguma coisa disso. Ele saiu de 5 para salário médio. Trabalhava de casa, recebendo lead quentinho, fazendo 30 pau por mês, no interior. Ele era mais rico que o prefeito. Pô, qual é o cara? Ele entrou, vendendo, cara. Eu tô contando essa história porque, né, quem vai me escutar sabe, entrou, ele racionava o leite NAN dos 2 filhos, para economizar. Em 3 anos ele tava ganhando mais que o médico. Maravilhoso. Com bem menos responsabilidade que o médico, né, pô? Bem menos, né? Então, assim, com menos estudo, por isso que a frase nossa mais famosa é: me mostre uma pessoa, um vendedor que estudou e se preparou mesmo tanto que um médico e eu te mostro um milionário. Essa é a frase mais famosa nossa, porque é verdade. Se você pegar um cara que ficou 5 anos dedicando, estudando igual o médico faz 5, 6 anos, você vai ter um cara que ganha mais do que médico. É isso. Então, essa função, quem trabalha com vendas tem que ter esse drive, não precisa ter vergonha. Eu já gravei vários vídeos. Falei, Thiago, qual que é o seu propósito? O pessoal pergunta direto. O meu propósito é fazer a minha empresa ser mais lucrativa para que todo mundo que esteja nela ganhe cada vez mais dinheiro e com o dinheiro ela faz o que ela quiser da vida. Ela mude a vida dela. E ela muda dos outros, ela muda da família, ela gira a economia, ela dá uma vida melhor para os pais, né? Ela põe o filho numa condição de começar onde ela terminou, né? Que é uma condição muito melhor. Então, esse não tem nenhum problema em você ter o seu drive de dinheiro. E quem trabalha com vendas precisa ter. Só não pode ser maior que os seus valores. Exato. Ponto. Que é a diferença de ganância e ambição, né? É a mesma coisa, né? Porque hoje é muito fácil. Antigamente era fácil se enganar, por isso que a carreira de vendedor tem esse histórico, né, do vendedor de enganar, porque começou lá, inclusive tem um vídeo meu explicando 1 hora a história de vendas. Por que tem isso? Porque começou com trambicagem, começou lá, se espalhou o termo de vendedor e essa profissão. Quando Snake Oil, os caras viajavam os vilarejos vendendo óleo de serpente. Uhum. E o óleo de serpente servia para... O cara parava a carrocinha dele, montava o negócio, vendia óleo de serpente para tudo. Servia para caspa, dor no joelho, cegueira. E, claro, você comprava, não servia para nada. Só que quando já não servia, ele já não estava mais lá. Então, esse é um histórico muito legal, grande. Cara, então, veio lá dos Cambos, depois veio com esse, e foi se construindo em cima da trambicagem.
Por isso que tem muito histórico disso, né? Mas venda hoje mudou demais. Que legal, cara. Ó, produção, a hora que dá pra... Tem um quadro aqui, que o nome do programa é Qual a Boa? Qual a Boa? Tem um quadro que a gente fala que chama Manda Boa. É alguém que quer falar com você, cara, que não tá aqui, e alguém quer ou mandar um recado, ou fazer uma pergunta. Pra mim? Pra você, cara. Mandaram aqui pra gente. Mandaram? Então manda produção, aí, pô. Manda aí pra gente, produção. Oi, meu amor, surpresa. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia Concer, esposa do Thiago, e hoje eu vim aqui contar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos. Em casa, a gente considera que o papel dos pais é dar condições para que os filhos comecem a sua jornada a partir do degrau onde nós paramos. E a grande diferença para a gente é que, além dos recursos como estudo, esportes, terapias, enfim, tudo que abrange a educação, a gente também traz consciência para essas etapas evolutivas do momento que eles estão na vida. E com o Theo, isso está sendo muito interessante observar o quanto ele já está colhendo esses frutos, porque nós, né, especialmente o Thiago, o monstro das vendas, começou a carreira dele em vendas aí na adolescência, idade adulta, assim como eu. Já o Theo, com 8 para 9 anos, já começou a fazer algumas vendas próprias deles aqui, pessoais, e agora com 9 anos ele teve 2 grandes objetivos nos últimos meses. Um foi comprar a camisa do Brasil e o outro foi ter um porquinho da Índia, e através das vendas ele conseguiu realizar esse sonho. Então, o meu convite é para que o Thiago conte sobre esse processo, como está sendo com o Theo, o orgulho que a gente está enorme de vê-lo alcançar suas metas financeiras, realizar seus sonhos e entender que as vendas movem o mundo. Então conta aí pra gente, meu amor. Um beijo. Cara, que legal, hein? Legal. Quando a Flávia me mandou esse vídeo, eu pensei que havia um recado, amor, pô, que orgulho, sei lá, um recado mesmo, né? A hora que ela me contou essa história, eu falei, cara, já virou uma pauta do programa, já. Adorei, me conta, cara. E tá fazendo sucesso lá no Instagram, que a gente mostra nos stories, né? Uhum. Porque a gente sempre defendeu isso, né? Meus filhos têm condições hoje, né? A gente acabou construindo uma estrutura, né? E aí eu tenho um medo muito grande disso, né? Porque a gente vê como que tá difícil mão de obra, né? Pela visão que as pessoas têm do mundo. E como as crianças têm, né, acesso a escola, vive numa pequeníssima bolha. Uhum. E a gente sempre tentou deixar isso, o que é a vida de verdade, mais próxima. Mas não tem nada melhor do que ele vivenciar. Né? Então, ele tava querendo camisa do Brasil, eu achei que tava, enfim, cara, é porque a gente tava meio tava desempolgado, né, com a seleção brasileira, né, e depois só se confirmou. E eu falei, pô, não vou comprar não, que tá muito cara. Aí ele falou, mas como que eu faço? Eu falei assim, pô, você gosta de cozinhar e tal, né, cozinha aí e vende suas coisas. Você tem roupa sua, tem Crocs, tem um monte de brinquedo aí. E aí ele chamou minha esposa, a gente abriu um negócio lá na LX, tá, pôs pra vender, mas aí vendeu um pouquinho, e aí a maior parte ele fez fazendo bolo e torta, vendendo no condomínio. Cara, que sensacional. Aí ele fez o dinheiro, e aí depois agora o porquinho da Índia. Ele ficou doido no porquinho que eu quero. E aí o porquinho da Índia tem uma parada muito legal. Porque a gente teve uma época, um gato que ficou algumas semanas, foi pra casa, ficou algumas semanas, chegou lá do muro, e aí a gente queria dar ele pra uma ONG e tal. E ele falou, não, eu fico tal. E aí ele criou e uma criança hoje é difícil ter senso de responsabilidade. Total. Então ele acordava mais cedo, limpava, dava comida, limpava tudo, não sei o que. E aí eu falei, porra, é bacana isso. Aí eu falei, pô, esse negócio do porquinho da Índia é legal, porque o porquinho da Índia, não sei quem tem, já sabe, ele faz xixi e cocô o dia inteiro, 10 vezes por dia e tal. Então dá trabalho. Alinhamos com ele, beleza. Aí eu falei assim, mas não é só pra comprar. Você vai ter que comprar gaiola e vai ter que juntar pelo menos uns 4, 5 meses já de ração, de coisa. E durante esse tempo você vai ter que fazer outras coisas, vender seus negócios, fazer boa para mantendo ele. Se parar de manter ele, a gente vai dar ele para alguém. E aí ele foi lá, fez bolo e ficou umas 2 semanas vendendo no condomínio, juntou o dinheiro, comprou o porquinho da Índia. Cara, que demais. E aí ele tá com ele tem essa rotina hoje. Então a gente tem um checklist que a gente deixa na parede. Ele, ó, tem que fazer. Não, tem na parede. Tem um checklist na parede, logo que desce a escada assim, e ele tem que fazer tudo antes de ir para a escola. Entendeu? Então tem a roupa dele, tem arrumar a cama, tem a mochila, e aí tem a compra que ele já comprou do porquinho, e tem limpar da água e tal. E aí ele só sai ali com todo o checklist da manhã. Nossa, adorei, sensacional. E aí é uma maneira maravilhosa. E aí ele recebe não, né? E a primeira vez que ele recebeu não, ele voltou chorando. Eu falei, e aí é que você falou? Ele falou, não, ele não quer, pô, ele podia ter me ajudado. Eu falei, podia. Eu falei, o cara foi um cuzão, né, cara? Porra, cara, ajudar uma criança ali, né, com 20 conto pra dar de bolo desse tamanho, maravilhoso. Ele faz muito bom mesmo, muito bom. E minha esposa, a gente só compra material boa. Lógico. E bom lá. Eu falei assim, ó, a próxima vez que você falar isso, porque os caras falam, não como doce, geralmente assim. Você fala assim, ó,
você não come doce, mas eu tenho certeza que ou alguém da sua família, ou você gostaria de poder presentear as pessoas da portaria aqui do nosso condomínio. Nossa, que eu maravilhoso. tenho certeza que vão ficar felizes. Por que você não compra um para elas? Né? E aí agora ele é o viciado disso. Você não pode começar a falar qualquer objeção, ele fala, mas eu tenho certeza que a pessoa da portaria gostaria. E aí, quer dizer, olha só que maravilhoso. Aí cara, ele voltou, foi, isso. e aí ele vendeu, inclusive pra casa que ele não tinha vendido. O cara adorou, achou engraçado pra caramba, foi lá, comprou realmente e mandou entregar pra moça da portaria e tal. Que sensacional. Então, é isso, cara. É a maneira que a gente tem de educar, Parabéns, né? cara. Obrigado, Que cara. legal. Mas Criando muita ideia gente da Flávia. forte, né? É, a Flávia é muito fera. A Flávia é... Flávia, obrigado. Ela foi muito carinhosa. Mandei mensagem pra ela Filha da mãe, não sabia, não. no Insta. Flávia. Eu tava em reunião, vi ela descendo, eu falei, por que ela tá tudo esse programa? E pra mulher, cara, você falar de última hora pra ela, manda um vídeo. Ah, vai morrer. Ela quis me matar, eu tenho certeza. Tem que fazer cabelo, passar maquiagem, fazer não sei. Eu falei, nossa, ela vai querer me matar. Ela tinha acabado de voltar na academia, não sei o que, ela tava tudo. Mas que bom, Ai, que legal, cara, surpresa que legal, bacana. que bom que você Obrigado gostou, por cara, que bom. Tá maluco. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi o vendedor que te inspirou a vender? Cara, tem algumas. Eu tive muita sorte e eu também me expus muito, então ajuda isso, né? Quando você se expõe, a sorte ela acaba te encontrando, né? Eu acho que o primeiro cara de todos que eu tive o maior exemplo foi meu pai. Ah, eu tenho certeza que você ia falar isso. O meu pai, cara, todos os fundamentos da negociação eram um absurdo. Alguns fortes que eu levo até hoje. Se faça sempre de tonto na negociação, porque ninguém bate em coitado. Essa é a primeira coisa. Você vai mostrar poder só se nem para comprar nem para vender, tem que ser o coitado nas todas as situações. Isso, tanto que meu pai do nada, da extrema pobreza, meu pai passou fome durante boa parte, meu pai teve que ser colocado, não foi deixado, foi colocado num seminário com 9 anos de idade, porque meus avós não tinham quase condição de manter, então na extrema pobreza, passou fome até os quase 20 anos, quando ele saiu de Santa Catarina e foi lá para Bauru. Então assim, saiu de nada e construiu quase que um império ali, né, pelo que ele fez, sabendo fazer isso. Então esse é o primeiro, né? E uma outra coisa, as pessoas sempre fazem pelos motivos dela. Sempre faz pelo motivo dela. As pessoas sempre fazem pelo motivo dela. Não pelo seu. Ajuda ela a enxergar o motivo dela. Isso aí. Então, assim, faça muita pergunta. Meu pai é formado em 3 faculdades, né? Você conheceu ele, e uma delas era filosofia. Então, ele sabia conduzir muito bem a provocação através das perguntas, né? E meu pai foi um gênio, assim. Meu pai nunca perdeu negócio com dinheiro. Impressionante. Ele sempre fazia, e sempre fazendo coisa certa, né? Então, esse foi o meu primeiro, assim, cara que me ensinou. Depois eu tive, tecnicamente, eu tive especialistas que me ajudaram muito. O César Frazão, que é um grande mestre, o Edilson Lopes, dono da QLA, um outro grande mestre. Aí eu tive Raul Candeloro, tive o Marcelo Caetano, eu tive grandes gênios. Bastante gente. Muito assim, que eu aprendi muito, boa parte do que eu tenho hoje, sei, por causa dessas pessoas. Que legal, cara. Então eu sou muito grato. Isso eu tenho muito forte. Isso é muito bonito. E eu até comentando no carro vindo pra cá, eu até falei pro Leno, né, que é o meu social media aí que tá comigo, que ajuda a fazer o podcast e tudo. Eu falei assim, o pai do Thiago, cara, ele era meu professor, mas era um dos maiores, parando hoje com a experiência que eu tenho, analisando, cara, ele conseguia botar a classe em ordem, do jeito, sem... O colégio inteiro, velho, sozinho. O colégio inteiro, ele conseguia vender na parada. Gente, vamos assim, tá todo mundo... Pô, o maior comunicador que eu conheci de perto da minha vida. O professor não conseguia colocar a classe em ordem e chegava o Darwino. O diretor, você fala, nossa... Sem por medo, sem... Cara, conversando, ele saía e deixava assim, professor, tranquilo? Tipo assim, tá vendo, cara? Cara, ele vendia a necessidade da gente prestar atenção, que aquele momento era importante. Era uma venda. E é muito bom escutar, assim, né, de fora, porque a gente é meu pai, né, cara? É igual falar de filho, você não vai falar que seu filho é feio, né? Assim, então, parece, cara, mas realmente, meu pai era um negócio impressionante. Impressionante. Como ele conseguia conduzir. E eu lembro da época do Liceu, ainda, que você não era, acho que a sua época. O Liceu era sozinho e era assim, era 10 vezes mais. A parte onde tinha ali do colégio era, sei lá, umas 5, 6 vezes maiores. Antes de começar, ele subia num banco. Você imagina 10 vezes mais pessoas que tinha na entrada do colégio, 10 vezes no outro lugar. Ele subia num banco. E eu lembro que era clássico, que até hoje o pessoal, ele fazia 3 assim, ó. Até hoje eu não sei, cara, eram 1.000 e poucas pessoas, alunos no liceu, aí você não escutava cair. E ele começava de manhã antes de todo mundo, aí tinha um ritual, a gente já estava todo mundo passando, primeiro vai pro terceiro, um negócio assim descomunal,
de como ele conduzia. E as pessoas, os problemas. Cara, problema, ego pra caramba. Gente, chegou uma época que ele tocava tudo na USC. Tudo que você pode imaginar, da faculdade ao colégio, tudo. Cara, tudo. Aquelas brigas de ego, que é normal, né? Uma operação grande e tal. Era freira com não sei o quê, com não sei o quê. Ele já cara, entrando trazia no meio, fazia uma impressão. Esse foi disparado o cara que eu vi. E aí os fundamentos da vida, né? Ele e minha mãe. Então, o meu encerramento de palestra, que é um encerramento mais forte que tem, que é sobre não resmungar, que é o lema da Ordem Beneditina, né, de São Bento, do meu pai. Então eu nunca vi, nem meu pai nem minha mãe. Nas piores situações do mundo, eu nunca vi eles resmungarem. Nunca. Né? Era sempre algum pensamento de como resolvo o problema. E esse, para mim, é o mais forte de todos. Não resmungar. Porque o resmungo, ele só te afunda no problema. Aí você começa a arranjar desculpa, você não consegue enxergar, inclusive, coisa fora. A mais importante da vida. Porque assim, a vida é um poço de desafio e problema. Você faz ela bonita ou não, mas a vida, ela é uma desgraça. Ela é injusta, meu irmão. Todo santo dia. Tira o óculos cor-de-rosa, amigo. Acabou. A vida é um puta de um lugar injusto do caramba. O seu trabalho, se juntar com outras pessoas, o ser humano que torna ela. Mas a vida em si, na sociedade, ela é muito injusta. Ela é sofrível. Então, assim, se você se debruçar sobre reclamar, sobre resmungar, só vai te sobrar o pior cenário daquilo. Entendeu? E no final das contas é isso, né? Quantos problemas você consegue resolver. Empreender. Então, você vai para empreender. Né? É o ato de você aprender a dormir no barulho. Quanto mais você consegue dormir no maior barulho, maior o teu sucesso. Viver confortável no desconforto. A empresa é um lugar físico que só tem problema. Essa é a definição de empresa. E tem que ser. Porque o que é uma empresa? Como que uma empresa faz dinheiro? Resolvendo problema. Resolvendo problema. Quanto maior e mais complexo, mais dinheiro faz. Total. Porque menos gente preparada e menos gente disposta para isso. Por isso que o empreendedor que consegue dormir no barulho é o cara que... Porque ele vai passar. O barulho é o dia inteiro. Entendeu? Você tomar boas decisões, né? Pensar, respirar, faz parte de ser um bom negociador. Que legal, cara. Olha isso aqui, ó. Tinha tudo isso aqui, acho que eu usei 2, amigo. Já tá convidado aqui, em breve nós vamos fazer outro, hein? Maior prazer, cara. Pode não? Pelo amor de Deus, eu adoro. Ó, eu adoro. Pode me pra chamar gente assim, encerrar, porque estamos estourando o tempo aqui, produção, vou dar primeiro, e a gente termina com a presente. Tem um presente, cara, pra você. Ah, que legal, cara. Deixa eu ver. Isso aqui é pra quem participa do nosso podcast. Aqui é uma lembrança pra mostrar que você faz parte desse projeto. Coisa linda, velho. Como se fosse uma decoração mesmo, colocar em casa e sempre se lembrar que você agregou muito pro nosso programa. Que legal. Queria te agradecer demais, cara. Cara, eu queria só falar, te dar parabéns, viu, velho? Que sem... Sabe qual é a parte boa de você conseguir fazer dinheiro e guardar? Porque eu sou um cara muito cuidadoso. Que eu escrevi isso hoje, inclusive, é a maravilha da renda passiva. Puta que pariu. Ele te deixa rico, mas não rico do dinheiro. Qual que é a riqueza? Você poder escolher. Escolha é liberdade. Não existe liberdade onde não tem escolha. Né? Perfeito. E onde você pode escolher, você tem a riqueza. Então, eu posso escolher tomar um café com minha esposa 4 da tarde, sair para viajar com meu filho numa terça. Né? Isso é a riqueza do negócio. Por isso que eu tomo muito cuidado. Custo fixo, gerar renda passiva, sempre foi minha tara. E hoje eu tenho minhas operações me permitem isso, né? E sabe qual que é a melhor coisa? Que a gente tem que fazer muito no começo da nossa carreira? Babar ovo. Porra, é normal engolir sapo e babar ovo. É normal, você tem que fazer. Numa fase da vida é normal. Tem que fazer. Mas a parte boa de você ter uma renda passiva que te banca qualquer coisa que der tudo errado, é porque você vai babar ovo de ninguém. Então, por que eu tô falando isso nesse contexto, cara? Porque é muito legal, e aí obviamente só eu vou ter esse sentimento em você, de quanto tempo a gente se conhece, da onde sai lá do colegial, e ver o que a gente construiu. O quanto a gente conseguiu crescer, né, cara? E aí, como diz Steve Jobs, né? A gente só consegue unir os pontos olhando para trás, né? É claro que na época a gente não tinha. Imagina. Então, cara, esse podcast, ele participa de muitos lugares e eu recebo muito convite legal. Eu imagino. Que eu não consigo ir. Por que eu fiz um baita no esforço? Esforço entendo, não é que é difícil, não. Me arranjar de agenda pra estar aqui, porque, cara, realmente é muito especial, cara. Pô, obrigado, cara. É muito do fundo do coração. É um brinde, né, cara? Legal, Tiagão,
Vencemos, cara. Muito legal, foi muito legal. E Obrigado, vencemos viu? na mesma missão. Na mesma missão. Isso que é legal, cara. Que coisa isso. linda e que, pô, não dá, eu não consigo talvez expressar aqui com Cara, eu palavra fiquei muito feliz. a alegria, Eu cara. até falei com a Flávia. A Flávia uma vez fez uma homenagem pro seu pai, um vídeo. Eu falei, Flávia, eu não sei onde foi parar seu telefone, porque eu tinha você, a Flávia me mandou mensagem, cara. Eu participei, do cara. vídeo, nossa, é eu verdade, participei. meu pai, no aniversário. Exato, o vídeo do seu pai, há, sei lá, 8 anos atrás, não sei quanto foi. Eu falei, eu acho que eu tenho o telefone dela e procurei. Falei, cara, acho que eu não salvei, não acho. Mas, pô, porque, cara, seu pai pra mim foi um marco, assim, um cara... E você, eu lembro de você, apesar de a gente não estar na mesma classe... a gente tinha um ano de diferença, né? Um ano de diferença. A gente estava muito bem, toda vez que a gente jogava bola junto. É isso aí. Pagode ali. Você jogava muito melhor do que eu. Jogava bem bola. E escutar de novo ali, cara, sobre o meu pai é muito importante, cara. Foi o homem mais importante da minha vida. E como diz um dos filmes mais legais que eu tenho, que é A Vida é uma Festa, não sei se você já viu o filminho, em que é sobre a morte, que a pessoa vai ser... Pra mim é um dos filmes mais lindos, e que no final qual que é o lema, né? Que a pessoa só morre quando ela é esquecida. Então o filme é sobre isso, conforme você vai esquecendo os mortos, eles vão se apagando da foto, esse é o filme. E o desenho todo é as pessoas buscando lembrar das pessoas importantes para que elas não morressem. Que legal. Então toda vez que eu falo do meu pai, toda vez que a gente toca nesse assunto, deixa ele vivo. Total. Entendeu? Então é muito legal alguém que participou, assim como eu, como muita gente teve a vida mudada por ele, né? É um presente para mim poder escutar isso. E então, saiba obrigado, que ele está muito vivo, porque eu escuto direto falar assim, pô, lembro do Darwin, não, pô, lembro. Então assim, cara, ele marcou, né, cara? Ele marcou. Muito. Era um cara genuinamente interessado nas pessoas, né? Tanto que fez a vida inteira trabalho social. Vou falar para você, o que tem de gente que se formou na vida, desde o liceu até faculdade, bonito com isso. Bolsa que ele conseguia, que ele arranjava. Isso é legado, ligava o pessoal, legado. Fora o papel dele como executivo, como profissional, mas de ajudar as pessoas de verdade, de ir na casa, você acha um diretor ir na casa para conversar com o pai, porque não queria desistir da pessoa. Era um cara que era um impulsionador de pessoas. E aí isso, para mim, é muito legal poder ver que o legado dele tá até hoje aí. Não só na gente. Obrigado, meu irmão. Pra gente terminar com essa mensagem aqui, ó. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar aquele jovem vendedor, o Dait, que estava começando, o que você diria pra ele? Primeiro, come menos açúcar. Seria a primeira coisa. Segura no açúcar, segura no açúcar, que isso aí dá um puta de uma dor. É difícil depois pra você sair desse vício. Essa é a primeira. Cara, e a segunda coisa seria escutar mais seus pais, cara. Porque depois que você vira pai, fala, não é só o amor pelos filhos, cara. É como tudo na sua vida fica mais bonito e como você volta a amar talvez as pessoas mais importantes da sua vida são seus pais. Você começa a entender por que da bronca, por que eles não falavam, por que eles fizeram aquilo, por que eles brigavam com você. O filho te torna um ser humano melhor para todo mundo em volta, cara. Com certeza. E uma das coisas era escutar os pais. Eu deveria ter escutado mais. É claro que agora é fácil olhar para trás, mas como esse exercício é maravilhoso. Mas é uma dica, exatamente isso. E é um exercício maravilhoso de voltar para trás, cara. Porque o homem, né, para o homem especificamente, no meu caso, né, é o único homem de verdade que quer ver você melhor do que ele, né? É isso. Então, assim, eu teria feito isso. Porque de resto, os meus testes, a vida que eu tive, foram incríveis, né? Mas se fosse voltar para trás, seria isso: coma menos açúcar e escute mais seus pais. Maravilhoso. Gente, esse foi o papo com esse querido, esse monstro das vendas, Thiago Concer. Cara, obrigado. Ó, você que gostou, curte, compartilha, ativa o sininho aí, vamos divulgar que isso aqui tem que ser ouvido, que foi, pelo menos pra mim, a visão de pai do negócio, né? Falando de pai, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. E em breve nós vamos fazer a parte 2 aqui, ó, que sobrou uns 5. Ainda vamos falar das partes técnicas, vamos discutir aqui, fazer uma simulação, umas coisas. Muita coisa pra gente fazer junto, hein? Conta comigo, mano. Tamo junto. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.